Precisamos falar sobre O Homem Cordial. Olá, eu sou o Bruno Fai e eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o mais recente filme do Iberê Carvalho, O Homem Cordial. O filme, ele foi o primeiro filme da competição, né, que está em competição na 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Ele acabou de fazer parte da abertura do festival na última sexta-feira, numa dobradinha bem intensa. A gente começou com a sessão de Bacurau, o filme novo do Kleber Mendonça, seguido por O Homem Cordial. Como eu digo que é um filme intenso, ou vamos dizer assim, uma abertura intensa, é exatamente pelo teor que o filme tem, além de toda a questão de tensão que o filme traz. Você, se não conhece a história, eu vou tentar fazer um resumo rápido. A gente segue a história do Aurélio, que é um cantor, músico, né, muito famoso, roqueiro dos anos 80, que resolve voltar, né? Ele com a sua banda tentam voltar ativa anos depois de terem encerrado os seus trabalhos. Mas na noite de retorno, né, do primeiro show de retorno, um vídeo no qual o personagem do Aurélio se envolve numa situação em que acabou com a morte de um policial, é liberado na internet, reaparece na internet, e ele acaba sofrendo uma espécie de linchamento, não só um linchamento virtual, mas um linchamento físico. No show ele começa a ser atacado, nas ruas, quando ele vai sair para jantar, pessoas começam a atacar ele verbalmente, fisicamente, e aí ele começa a mergulhar numa espécie de noite macabra, né? Uma noite de fúria, não só dele, mas das pessoas ao redor dele. E ele resolve, então, nessa noite, tentar achar uma forma de resolver essa situação e de descobrir o que efetivamente está acontecendo. Eu digo descobrir o que está acontecendo porque, em parte, a história, o que aconteceu ali foi essa morte desse policial não foi causada por ele, mas foi causada por aparentemente uma ação que ele teve ao tentar defender um jovem, e esse jovem teria depois matado o policial. Só que não existe ali, ele não viu, ele não sabe o que aconteceu antes, não sabe o que aconteceu depois, então ele ficou ali no fogo cruzado e acabou sendo culpado por ter tentado ser um homem cordial, uma pessoa cordial. E isso é o grande mote do filme. Na conversa que nós tivemos tanto com o Iberê, como com o Paulo, Miklos e o Taíde, que também está na história. Ele faz o personagem Bestia, que é um grande parceiro, um ex-parceiro, né, do Aurélio, mas que já se retirou ali e está vivendo uma vida pacata, mais ou menos, né? E eles falaram a mesma coisa, né? Essencialmente, do que se trata esse filme. O próprio nome do filme deixa bem claro que a ideia é tentar discutir a questão da empatia, da cordialidade, do julgamento, tentar entender por que as pessoas hoje estão se criando de forma tão cruel. E a internet tem se mostrado um grande celeiro para isso, em que as pessoas elas se colocam numa posição de superioridade e elas gostam de observar e julgar as outras sem saber efetivamente o que aconteceu. E aí esse filme ele trata muito dessa questão. É um filme relativamente curto, ele tem apenas 85 minutos, então a sensação que o filme dá é que ele é muito ágil, apesar de acontecer muita coisa. A história inteira acontece em uma única noite, mas isso foi um trunfo que foi criado, né, desenvolvido pelo Iberê junto com o seu parceiro, o Pablo Stoll. Ele também assina o roteiro junto com o Iberê. Na época que eles conversaram sobre como deveriam tratar essa história, eles pensaram em tentar condensar a história toda num espaço de uma única noite. De um lado, isso é um ponto muito positivo da história, deixa ela muito ágil. A gente não tem muito tempo não há muito tempo para barriga na história, então tudo acontece numa série de assuntos e de fatos que vão se sucedendo, mas ao mesmo tempo também acaba prejudicando em certos aspectos. O filme tem um ar assim como se fosse um grande episódio de TV, porque é tudo muito rápido, muito ágil. A gente não tem realmente esse tempo de se colocar junto com o personagem. A gente precisa se colocar junto com o personagem porque a gente quer gostar dele, e às vezes a gente não tem esse tempo. Os arquétipos dos personagens permitem que a gente goste deles e permite que a gente se identifique com eles muito rápido. O personagem do Paulo Miklos, né, o Aurélio, ele é o típico, vamos dizer assim, é o homem branco heterossexual que tem um estilo de vida e que de repente ele é colocado em choque com um outro estilo de vida que ele não consegue compreender como pode ser tão radicalmente diferente. Ele se vê sofrendo um linchamento, mas ele não consegue ver um atentado à sua vida. No entanto, quando ele é colocado junto de um jovem pobre e que
vive essa questão da pobreza, ele se sente ameaçado na medida das palavras, enquanto aquele jovem que está desaparecido, né, que ele vai atrás, sofre ameaças reais à vida dele, e ameaças que vêm de todos os lados, não apenas de pessoas raivosas na internet achando que ele é um grande idiota porque resolveu usar de direitos humanos e ajudar bandido, mas da polícia que vai atrás dele, das pessoas que querem realmente atacar ele fisicamente, um linchamento que é a qualquer momento, e ele não tem nem como se defender. Afinal de contas, a única prova do que aconteceu é um momento em que o rapaz é interceptado, um policial aparece e o rapaz vai embora. A gente só tem esse vislumbre, a gente não sabe o que aconteceu nem antes e nem depois. E isso também é um ponto interessante, porque ele vai identificando pra gente esses movimentos de que isso poderia acontecer com a gente. O personagem, né, do Paulo Miklos, ele é um personagem, para a maior parte das pessoas, vamos dizer assim, classe média, de fácil identificação. Então você olha para ele e você pensa, cara, isso poderia acontecer comigo. E acontecem coisas muito pesadas no filme, sem querer dar spoiler, sem querer adiantar, mas exatamente por tratar de um assunto que é a morte de um policial, a gente sabe que essa questão da polícia e a questão do uso de força e hierarquia estará presente no filme, e a gente vê vamos dizer assim, essas diferenças sendo colocadas o tempo inteiro dentro da trama. No começo a gente é colocado sobre a questão do julgamento da pessoa famosa, porque afinal de contas ele é o homem famoso, ele tem que dar um modelo, ele tem que ser um modelo de gente, né? Ele tem que ser a pessoa perfeita, ele não pode errar. E de repente ele errou. Aí as pessoas que têm aquela raiva porque não são famosas, porque não estão no holofote, vão lá e usam isso contra o personagem. Ah, você é famoso, você tem e fez merda, viu? Só porque você é famoso você não pode fazer tudo. E aí de repente a gente vai vendo que tem outras camadas. A gente começa a sair da questão do famoso e começa a entrar na luta de classes. Questão da pessoa rica que tem uma vida que acha, né, que tem uma vida comum e de repente descobre que tem pessoas ali que não tem absolutamente nada e que vivem aquela pobreza. O personagem do Taíde, né, ele aparece muito nesse segundo movimento, nesse segundo momento. Tem esse trabalho, né, não só do pobre, mas da pessoa negra, que também vive na favela, vive no subúrbio, e como eles não têm muito menos recursos, eles vivem uma espécie de universo paralelo, e quando esses universos colidem, a gente acaba identificando coisas do tipo, os preconceitos começam a aflorar as necessidades de julgamento, e é bem isso que o filme fala. No primeiro momento, lógico, você observa, parece um grande thriller, e ele é um grande thriller. Ele não é um filme de ação, mas ele é um filme tenso. A câmera está sempre atrás ali, sempre perseguindo o personagem do Paulo Miklos, mas a gente também tem alguns momentos que, mesmo quando a câmera abre, ela permanece tensa e intensa. Você sente um perigo constante. E essa história lembra um pouco o filme Aos Teus Olhos, com Daniel de Oliveira, que tem essa coisa da gente não saber exatamente o que aconteceu. Será que o menino realmente matou o policial ou ele não matou o policial? Diferente do filme, né, do Daniel de Oliveira, com o Daniel de Oliveira, esse filme ele dá uma resposta pra gente, a gente consegue entender como a história se sucedeu, da onde ela começou e aonde ela acabou. A gente não fica só com esse julgamento por nossa conta. E ele bota o dedo na ferida, aponta o dedo na cara das pessoas que têm o costume de se colocarem como cidadãos de bem, o cidadão direito é direitos humanos para humanos direitos. Ele discute essa situação o tempo inteiro e ele observa como muitas vezes nós somos hipócritas quando a gente quer se colocar numa posição de julgamento sem saber o que realmente acontece, o que realmente se sucede. A gente só quer acreditar naquilo que a gente vê, num recorte daquilo que a gente vê, sem entender o contexto completo. Mas como eu falei anteriormente, um ponto positivo desse filme é o tempo dele, mas ao mesmo tempo esse tempo curto também briga um pouco com ele próprio, porque a gente tem outros personagens que aparecem, como o personagem da Dandara Moraes, do Thales Cabral, são personagens que entram e eles ao mesmo tempo saem sem efetivamente a gente ter um tempo, um espaço para se conectar com eles. Eles trabalham mais como personagens funcionais à trama, que servem para a gente identificar o movimento,
todos eles, na verdade, todos os personagens parecem simplesmente estar orbitando ao redor do personagem do Paulo Miklos, né, do Aurélio. O filme é sobre ele, é sobre a descoberta dele, de si próprio, é uma descoberta que nós fazemos junto com ele, sobre nós mesmos, de certa forma. Então, por um lado, a gente pode pensar isso como ok, tudo bem, a gente entende. Por outro lado, dá um pouco de pena, a gente fica um pouco desapontado porque a gente espera poder entender esses outros personagens e não sentir que eles são apenas ferramentas para que a história continue. Isso não diminui o filme de forma alguma, mas ao mesmo tempo a gente sente aquela necessidade de ter um pouquinho mais, a gente queria saber mais um pouco, a gente quer entender, por exemplo, por que essa personagem da Dandara tá ali brigando para essa verdade, esse personagem do Thales, da onde ele veio, porque ele surge assim dentro desse blog, esse site, e de repente ele já some de novo, a gente não tem um início nem um encerramento para nenhum desses personagens, eles aparecem e saem de cena só para poder continuar a história do Aurélio, que, diga de passagem, no final da história fica um ar assim bem ambíguo e até, não diria ambíguo, mas talvez tenha um ar de melancolia, porque afinal de contas, né, essa coisa de ser o homem cordial não é apenas o personagem que era o homem cordial, mas ele discute o quanto nós às vezes somos cordiais, assim, só para parecer cordiais, né? A gente não é efetivamente empático, a gente só faz por uma questão de obrigação. E quando a gente tem a primeira opção, a primeira chance de atacar, a gente ataca com fúria, com unhas e dentes. Eu achei o filme um filme muito bom para assistir, ele tem uma direção de arte e fotografia muito bons. O Pablo Baião e a Maíra Carvalho, o Pablo Baião ele assina a fotografia, a Maíra Carvalho assina a arte. Eles usam e abusam, porque como o filme é todo feito à noite, ele tem um mergulho de cores muito bacana. Quando a gente chega no bar do Bestia, ele abusa de cores como azul, vermelho, cores em neon. A gente vai para uma série de lugares da Pauliceia, série de lugares da noite paulistana, que é uma imersão num submundo, e não é só o submundo da periferia, mas é um submundo da cidade como um todo, do lado pobre como do lado rico. Ouvindo uma conversinha que eu tava ali meio de butuca, porque a gente sempre tá todo mundo ali naquele salão, eu tava ouvindo o Iberê falando com um dos repórteres sobre por que ele não gravou essa história em Brasília, ele preferiu gravar em São Paulo. Ele falava, né, que Brasília já é uma cidade assim, é muito mais plana, ela acaba não tendo muita variedade de cores, e São Paulo realmente é uma das maiores metrópoles, é a maior metrópole do país, é uma das maiores do mundo, ela tem uma variedade e ele faz muito bom uso dessa variedade de cenários. A gente passa pelo Minhocão, a gente passa pelas áreas de Pinheiros, Lago do Aroche, a gente vê vários lugares emblemáticos, mas ao mesmo tempo são lugares que poderiam ser em qualquer canto do mundo. E isso fica muito forte nessa direção de fotografia, direção de arte, o uso de câmera. O Iberê é muito feliz no trabalho que ele faz de direção desses lugares e desses espaços. Para mim, esse filme é um 9, eu vou dar 4 estrelas e meio. É um filme que vale muito a pena ver no cinema, é um filme muito bem construído. E, bom, a gente vai ficar aqui torcendo e esperando pelo próximo filme que o Iberê vai trazer pra gente. Bom, eu sou Bruno Fai, estou encerrando aqui a minha conversa com vocês e minha crítica sobre o filme Homem Cordial. Assista no cinema, ele estreia em breve e você fica ligado aqui que a gente vai continuar falando sobre mais filmes do 49º Festival de Cinema de Gramado. Então, tchau para vocês e até